One, two, three. Bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E o tema de hoje é sobre bebida japonesa, sobre sake, awamori e shochu. E eu tenho a honra de falar com a Yasmin Yonashiro. Tudo bem, Yasmin? Olá, Gabriel. Muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de compartilhar um pouco da cultura do sake e das bebidas japonesas como a awamori e shochu, que estão muito ligadas à cultura do Japão e ao mundo dos restaurantes japoneses. Nossa, que legal, Yasmin. Vai ser super bacana esse papo, conhecer mais aí sobre a sua trajetória e conhecer bastante aí, né? Tirar dúvidas dos ouvintes sobre essas bebidas, né? Tão incríveis. E agora, né? O Awamori e Shochu também ganhando bastante espaço, né? Então vai ser muito legal. Mas conta pra gente, Yasmin, como que foi o início, assim, que você tomou gosto, assim, para estudar cada vez mais aí sobre essas bebidas? Eu sempre amei tudo que estava ligado à cultura japonesa, apesar de não ter tido uma formação muito tradicional. Para mim é como se tivesse alguma coisa em mim que era meu, mas que não era meu. E aos 17 anos eu comecei a trabalhar e com 19 eu recebi uma oportunidade de trabalhar em restaurante japonês. E foi quando eu me apaixonei pelo universo do sake e não saí nunca mais, assim. Foi amor à primeira vista. Nossa, que legal. Aí no início, né, e até as pessoas, além dessa parte, né, de sake e tudo mais, dessas bebidas, né, tem uma parte também de operação de restaurante que você gosta muito, né, que acho que desde o início também da carreira, você já acompanhava e prestava bastante atenção, né, nesses pontos, né, de hospitalidade e tudo mais, né? Como eu me apaixonei em trabalhar em restaurante, assim, eu sempre gostei muito sempre fui muito rápida operacionalmente, de gestual, de fazer as coisas, e eu sempre olhei muito como se fosse um pouco de fora, assim, do restaurante, para entender como funciona, assim, dentro do salão, né? Mais especificamente dentro do salão. E daí eu percebi que existia uma estrutura organizacional dentro do restaurante. E daí que eu comecei a ver o quanto era legal pensar como montar a operação. E as pessoas começaram a me chamar para fazer um trabalho em desenvolver operacionalmente o salão. Então, pensar a estrutura, como fazer esse serviço dentro do restaurante. E é uma coisa que eu faço não só para japonês, né, para restaurante japonês, mas como eu sou muito ligada à cultura do Japão e ao motenashi, que é a hospitalidade do Japão, eu faço essa parte também, mas também de pensar em como montar esse salão, assim. Então, eu faço tanto para restaurante japonês como para outros restaurantes também, para deixar mais organizado e mais estruturado, pensando nas pessoas que fazem a operação e também no local, porque cada restaurante é um, né? Tem um espírito, uma filosofia. E a parte de estudos, Yasmin, depois você também fez aqui alguns cursos e tal, e depois você foi para o Japão também, né? Passou por diversas fábricas lá também, né? Conta um pouquinho aí pra gente. Eu comecei estudando pedagogia na faculdade. Eu vi que eu gostava muito de ensinar e por isso que hoje eu faço esse trabalho de desenvolver uma consultoria dentro das operações. Mas quando entrei no restaurante, não tinha muita coisa disponível de leitura sobre o assunto. E daí eu tive a chance, né, de conhecer duas pessoas que me ajudaram muito. Um foi o Celso Ishii da Trás, que começou a me ensinar um pouco sobre sake, e depois foi o Alexandre Tatsuya, que é o Adaga de Sake, que me ajudou muito, aprofundou bem mais o conhecimento sobre sake para mim. Então ele me aguentou bastante. E depois eu tirei o diploma de Kikizakeshi da Sake Service Institute do Japão, e aí sim consolidou para mim o conhecimento sobre sake. E depois acho que uma das maiores experiências para mim foi sobre ter a vivência sobre sake e sobre o restaurante. Dentro do restaurante eu pude conviver com muita gente, ter várias experiências diferentes e criei amizade com muitas pessoas dentro do restaurante. Uma coisa que eu acho que me ajudou muito assim foi ter a chance de entrar em fazer Odori, que é dança japonesa, Nihon Buyo, e fazer taiko com o pessoal do Kidoiraku, que a Margarida San do Izakaya Issa me indicou para eles, e eu pude aprender um pouco mais sobre a importância do gestual, da vivência de cultura japonesa e do serviço oriental. Assim.
Isso também me ajudou muito, ter uma experiência. Na verdade, tudo foi um pouco lendo bastante, procurando vários livros sobre, tanto no Japão, quando eu fui para o Japão, quando eu fui para os Estados Unidos, pude comprar vários livros e estudar, mas também a vivência e a experiência de ter tido com outras pessoas que têm muita experiência sobre assuntos diferentes, mas ligada à cultura do Japão. E depois eu fui para o Japão e conheci mais de 14 fábricas de saquê e destilaria. E aí sim eu vi uma outra experiência sobre saquê mesmo e sobre o que cada produtora tem de identidade dentro do mundo de bebidas, assim. Porque cada fábrica ela tem uma experiência e tem uma ideia do que ela quer criar como bebida, como saquê, e ela, quando você bebe, você consegue sentir realmente o que eles querem trazer, assim. Então, para mim, foi muito importante. Tudo isso, assim. E já são 15 anos, né? 15 anos de experiência, apesar de não parecer, mas são 15 anos. E o que te chamou bastante atenção lá nessas fábricas, Yasmin, quando você visitou, assim, falando, nossa, não tinha... Teve alguma coisa que te surpreendeu bastante, assim, ao visitar uma fábrica, ou o processo produtivo mesmo, como eles fazem, assim, teve alguma coisa que te surpreendeu? Teve várias coisas que me surpreenderam, na verdade, porque o japonês é muito metódico, assim, no processo de produção, e tem fábricas que dão valor para uma parte de produção, tem outras que dão valor para outra parte de produção, mas para mim, assim, como eu entrei nesse mundo de restaurante japonês e de asiático, por causa de algo que tem a ver com o coração, assim, teve uma vez que eu fui para uma fábrica que o mestre de produção, a gente chegou na porta, ele olhou para a gente e falou, não, a gente não vai entrar primeiro na fábrica, a gente vai num lugar. Daí a gente passou na frente, era meio que você vai entrando num lugar que tem grama, plantas e tudo mais. E daí eu entrei, tinha uma casinha pequenininha, entrei nessa casinha, eu vi que tinha um templo do saquê, porque o saquê, ele tem Deus do saquê. Daí quando ele abriu um tampo, ele mostrou, essa é a água que faz o saquê. Antes do saquê existir, existe a água, que a água é muito importante para o saquê, significa mais de 80% do saquê em conteúdo, assim. E além da água, existe o Deus do saquê. Então, sem o Deus do saquê, sem a água e sem o arroz, obviamente, não existe nada no saquê. E daí você precisa acreditar na importância disso para você poder fazer o saquê. Então, para mim, eu olhei e eu falei, antes de toda a importância do método, da preocupação de ser metódico, existe algo realmente que é espírito, que é coração, que é acreditar realmente. Então, para mim, isso foi muito importante. E é o que você falou, né? A água, assim, é muito, muito importante, né? Então, acho que diversas regiões, assim, devem mudar muito, acho que, assim, os componentes, os minerais da água e tal. Então, isso acho que também interfere bastante, às vezes, ser, não sei, uma água mais pesada, uma água mais leve, assim, deve interferir bastante também, né? Na qualidade do saquê, né? Interfere no como o saquê vai ficar. Existem águas muito diferentes e quando você chega no Japão, é uma coisa impressionante. Por isso que o Japão faz tantas bebidas muito boas, não só bebidas, mas comida também, por causa da importância da água. Mas esse cuidado em entender que além da água existe o Deus do saquê, existe esse espírito, existe alguma coisa além, é interessante também. E agora, Yasmin, acho que é o pulo do gato, né? Às vezes quem tá nos escutando vai falar assim, nossa, vou chegar num empório, né? Vou chegar num restaurante, por onde eu começo no saquê? Como que eu identifico? Como eu consigo alguma dica, assim, os tipos de saquê que existem, né? E depois, se puder dar uma dica, assim, para quem tá começando, por onde ele iniciar. Normalmente, quando a gente monta uma carta, a gente subdivide a carta em 4 partes principais. Toda a carta em geral, carta de saquê, em geral é dividida assim. Mas primeiro eu vou explicar o que é saquê, né? Porque muita gente não sabe o que é saquê. Saquê significa bebida alcoólica ou bebida com mais de 1% de teor alcoólico. Então, no Japão, qualquer bebida alcoólica é saquê. Só que quando ele foi exportado para o mundo, o saquê ele foi conhecido como o fermentado de arroz, que é uma bebida que é fermentada, então ela é mais próxima da cerveja, do vinho, do que da cachaça, da vodka, do whisky. Então o saquê
ele é um fermentado de arroz que tem um teor alcoólico que varia de 14% a 16% de teor alcoólico, mas pode variar de 5% a 20% de teor alcoólico. Então tem uma variação gigante, mas em geral é de 14% a 16%. Essa é a primeira coisa que é importante saber, que o saquê é um fermentado de arroz. E daí, depois disso, existem tipos e categorias que definem o saquê. Dentro da carta, a gente divide normalmente entre Junmai, Daiginjo, Daiginjo, que é a primeira parte, Junmai, Ginjo e Ginjo, e Junmai e Honjoso. Então, são 4 partes dividindo o saquê. Deu para entender essa parte? Sim, e explica um pouquinho o que quer dizer cada uma, né? Essa questão do polimento também do arroz, né, Yasmin? Tem sim, bastante. Na verdade, o Daiginjo são saquês que são super premium, que ele aproveita 50% ou menos de 50% do grão. Então ele consegue retirar boa parte da impureza, proteína e gordura do arroz, ficando mais puro do amido. Esses são os super premiums. Ele tem uma complexidade maior, assim, tem aroma frutado, floral, tem outras características de aroma, né? E consegue ter um equilíbrio, uma complexidade de sabor também. Aí a gente tem o Ginjo, que são saquês que utiliza menos de 60% do grão, também retira grande parte de impureza, proteína e gordura do arroz, e ele fica com característica de ter bastante aroma frutado e floral. De complexidade de aromas, né? Normalmente, quem gosta de saquê com aroma frutado e floral, como um vinho, né? Como um vinho branco, ele pode gostar bastante de um Ginjo e de um Daiginjo. Então, por isso que a gente sugere subdividir assim, para a pessoa divide a carta em 4 partes. Então, as 2 primeiras partes é focada para essa pessoa que gosta de saquê com essas características, de aroma frutado e floral. Que ele tem um polimento maior, né? E aí ele pode ter com, né? E sem adição de álcool, né? Isso, que ele pode ter acréscimo de álcool ou pode não ter acréscimo de álcool. Então, ser puro da fermentação. Mas que tem essas características de aroma que faz com que quem gosta desses tipos de aroma ir para esses premium e super premium, que são os Daiginjos e Ginjos. E daí a gente tem os outros 2 tipos, que é o Junmai e Honjoso, que o Junmai significa puro, Jun significa puro, Mai arroz, então puro arroz, que não tem acréscimo de álcool após o processo de fermentar. Então ele tem mais características de trazer o umami, o quinto gosto, né, que a gente chama, persistência e salivação, mas que tem esse sabor que persiste do arroz, que também existe saquês que são Junmai Daiginjo, então ele é um tipo, ele pode ir para o Ginjo e para o Daiginjo. Deu para entender essa parte? Deu. Não, no começo ele é um pouco mais confuso, né? Mas acho que é importante, né, saber um pouquinho que existe esse super premium, né? Que tem esse polimento, né? Que tem um maior polimento. E a diferença é que é com, né? E sem adição de álcool, né? De álcool, sim, exatamente. E daí quando ele está escrito Junmai, ele é sem adição de álcool etílico. Então ele é puro arroz. E também é uma subdivisão dentro da carta, porque ele traz essa característica de sabor, mas não tem essa característica de aroma. Então, por isso, a gente subdivide essa parte. E existe o Honjoso, que são saquês com acréscimo de álcool após o processo de fermentar. Então, são saquês que têm o frescor do álcool, que no Brasil existe essa categoria, no Japão também, mas nos Estados Unidos, por exemplo, não existe o Honjoso, assim. Então, eles não importam saquês Honjoso. Mas a gente importa, né, no Brasil, e é um saquê que tem acréscimo de álcool após o processo de fermentar e traz esse frescor do álcool. E para quem está começando, Yasmin, você acha melhor ir nesse que tem um pouco mais floral, ou depende de cada pessoa, né? Não tem uma dica assim, começa por esse, não sei, aí tem alguma coisa assim, ou ele pode, dependente disso, ele pode ir experimentando? Em geral, no Brasil, as pessoas começam provando um Honjoso, né? Um saquê mais simples. Primeiro que a pessoa não tem uma experiência de saquê, mas muita gente que tem um paladar, gosta de já beber vinho branco, conhece bastante, ela pode ir para o Ginjo e Daiginjo e vai se surpreender bastante, assim. Mas por preço, assim, em geral, as pessoas começam muito pelo Honjoso. Então, elas entram nessa categoria do Honjoso, percebem que é uma bebida fácil, que é uma bebida que as pessoas
têm uma impressão muitas vezes que é forte, mas quando elas bebem, elas veem que não é, e começam a entender e ir para outras categorias. Em geral, funciona assim. Mas quem foi para fora e tomou outros saquês em outros países, porque saquê é caro no Brasil, né? Acaba sendo uma bebida mais cara, mas nos Estados Unidos ela não é tão cara, para a gente não é tão cara como é aqui. Então ela pode tomar um Ginjo, um Dai Ginjo e ter uma outra experiência e depois valorizar e perceber e ver que o saquê é muito interessante e querer pagar para tomar um saquê mais caro. Então, em geral, funciona assim. Oi, Yasmin, e também tem a possibilidade, né, de temperatura, né? Você pode beber ele gelado, você pode beber ele quente, né? Isso é interessante, né? Sim, bastante. Não são todos os saquês, né, que pode aquecer, mas, em geral, o saquê ele varia de temperatura de 5 a 55 graus. No Japão, eles tomam dessa forma. A gente, no Brasil, toma bem mais gelado, né? Porque a gente tem uma outra cultura. É um país tropical, né? Então, as pessoas acabam tomando bem gelado. Muda um pouco a estrutura da bebida, mas é cultural, né? Do brasileiro tomar uma bebida mais gelada. E daí, a gente indica tomar, às vezes, num dia frio, quente, morno. É muito gostoso também e as pessoas não imaginam que dá para tomar o saquê dessa forma. Que legal. Então, é bem interessante. Tem também o turvo, né? Que é o não filtrado, né? Além desses 4 formas de tipos e categorias que a gente indica, assim, que subdivide uma carta, existem os que a gente fala, eu às vezes coloco na carta como especial, mas para separar dessas principais, porque tem outras características, né? Que é o Nigori, que é um não filtrado, que é um pouco mais adocicado e ele é mais turbo. Existe os sparklings, que são saquês que têm acréscimo de gás, ou que é gaseificado pela fermentação. Então, existem saquês com gás, e que é muito interessante também. Existem saquês especiais, existe saquê que é não pasteurizado. Então, existem muitos tipos diferentes de saquês, que vale a pena conhecer também, mas acho que esses 4 é o início, assim, para entender. Tem os com os floquinhos de ouro também, né? Mais para comemorações, assim, alguma coisa desse estilo, né? Isso, existe saque Kinpaku, que tem acréscimo de flocos de ouro, que as pessoas acham lindo, maravilhoso, que é coar, levar. E daí é muito engraçado também isso, mas é bem interessante porque usa para celebrações. E alguma harmonização, Yasmin, assim, tem algum prato, assim, que você gosta de harmonizar com saquê, assim? Na verdade, acho que toda bebida tem potencial de harmonizar tipos de gastronomias diferentes. Além de ser algo que as pessoas... É uma coisa bem particular, né, de cada... Eu não tento harmonizar com um tipo de comida assim. Eu acho que cada um faz a comida de uma forma. Então, eu tento indicar de acordo com o lugar que eu costumo comer e que eu penso em harmonização, assim. Então, eu vou tentar indicar um lugar e um saquê, assim, para harmonizar. Tem coisas mais simples que, sashimi. Yasmin, sashimi, você harmoniza como? Como sashimi é muito algo mais, muda muito com o peixe, com a qualidade do peixe de cada lugar, mas que é uma forma mais fácil da gente assimilar. Eu costumo indicar, por exemplo, um sashimi de peixe. Tem peixes mais gordos e peixe mais magro, mas, por exemplo, sashimi de salmão, que todo mundo come, que as pessoas não têm em todos os lugares, porque lugar que é tradicional tenta não colocar salmão, porque é um peixe que não tem tanto gosto de peixe, sim, mas eu acho que é o que o brasileiro está acostumado a comer. Eu indico as pessoas comerem salmão, mas irem provar outros peixes também, porque tem muito peixe branco no Brasil incrível e fresco e muito bom. Só para pensar em harmonização, eu sempre tento indicar a pessoa provar esse peixe com saquê. Então, vou indicar um sashimi de salmão, que é algo que as pessoas conhecem, com um saquê, por exemplo, como Nambubi Ginjo Mai Ginjo, que é um saquê premium, que tem aroma frutado, que é artesanal, que tem um frescor, né, do saquê, e também tem uma persistência de sabor. É um saquê regional da região de Iwate, e Nambu Bidin significa beleza de mulher. Então esse produtor fala que ele pensou numa mulher para fazer o saquê. É um junmai, isso significa que é puro arroz, não tem acréscimo de álcool após o processo de fermentar.
e é um saquê ginjo. Então, ele é um premium e tem esse aroma frutado e tem o sabor do arroz de forma equilibrada com esse aroma, assim. Então, você vai trazer esse frescor do peixe e o frescor do saquê também, casando com o shoyu, vai sentir, entupir de shoyu, mas sentir o sabor do shoyu, o sabor do peixe, daí você vai sentir o aroma frutado também. Isso é um que é bem simples, com pratos diferentes. Eu sempre gosto de harmonizar com pratos diferentes de outra culinária. Então, o saquê tem potencial de harmonizar com outras culinárias, como italiana, assim. Eu gosto muito do Pasta Chiroma, que é um lugar que as pessoas estão falando bastante, mas é um lugar que eu gosto mesmo e que eu hoje faço um trabalho com ele, mas que eu sempre fui e que eu sempre pedi na pandemia. E ele tem um ravioli de formaggio, que é feito com creme de leite fresco, parmesão e manteiga. Nossa. E que o Márcio, que é bem cremoso, e a massa dele eu acho muito leve e equilibrada, assim. E eu gosto de harmonizar com saquê, que eu tomo mais diariamente, que eu tomei bastante na pandemia, assim, e por isso que eu indiquei, porque eu fiz isso em casa, Sim. na pandemia, inclusive. Então, o Hakutsuru de Umai Dry. Hakutsuru é uma produtora que eu trabalho e sempre degusto, assim. Hakutsuru significa pássaro branco, é a maior produtora de saquê do Japão, produzido em uma fábrica só e, consequentemente, do mundo, assim, que existem produtoras que produzem em fábricas em países diferentes. É um junmai, que significa puro arroz, que não tem acréscimo de álcool após o processo de fermentar, e é um saquê seco, dry, né? E ele é bem equilibrado, assim, para mim, tem um sabor e um corpo no saquê, e ele consegue juntar com esse parmesão e o creme de leite, que é algo cremoso, Nossa, com esse corpo do saquê. Então é bem interessante também. que bacana. E com ramen também vai super bem, né? Sim, todo mundo sabe, eu sou apaixonada por ramen. Eu trabalho no Jojo há mais de 4 anos. Pouca gente sabe disso, que eu trabalho há tanto tempo. E que eu faço um trabalho de gestão lá, da operação de salão. E eu sou muito amiga da Simone. A gente ficou muito amiga, né? E hoje eu falo, além de gostar de lá, eu como lá quase todo dia. E existe um lamen, que é o shioramen, que é o lamen iniciais, né? Que é o miso, o shoyu e o sal. Então, o shioramen, que é um lamen com caldo à base de tempero de sal, né? Porque todo mundo acha que o tempero é o lamen, né? Vamos dizer assim, que é água com sal, que é água com shoyu, que é água com miso, que faz o lamen, mas não. Existe um caldo base, né? Esse é um caldo com mais frango que porco, mas é uma blendagem de frango com porco. E o tempero é sal. E utiliza um sal do Rio Grande do Norte, que foi escolhido. Simone escolheu junto com Coitane, que desenvolveram o lamen do Jojo e fizeram esse lamen mais leve. E eu optei em harmonizar com Yaoemon Kanzokuri Honjoso. Então, Yaoemon é uma produtora, é um saquê feito numa produtora da região de Fukushima. É um saquê bem conhecido dessa região, que Kanzokuri significa que é feito somente no inverno. Então é um saquê, e ele é um saquê bem seco e rondoso. Então ele tem acréscimo de álcool após o processo de fermentar. Então ele traz esse frescor do álcool, tem um sabor leve que consegue harmonizar com esse shio. Que legal, que bacana. E até para quem nos escuta e quer conhecer mais sobre ramen e tal, eu gravei um episódio muito legal com a Simone Shirata, né, do Jojo Ramen. Então, pô, faço o convite aqui para também escutar esse episódio incrível, como ela começou e tudo mais. Vai ser bem legal. E ela conta um pouco mais, acho que ela conta mais claro, assim, essa parte, porque é difícil, né, as pessoas entenderem. Sim, sim. E lamen é bem legal. Bem legal. Eu gravei recente também com a Michelle Dupont. Ela morou muito tempo também no Japão, então fez um trabalho bem legal aí sobre ramen também e outros tipos de massas japonesas também, bem legal. Oi, Yasmin, pergunta que não quer calar, né? Todo mundo aqui deve estar pensando aqui, qual que é o saquê que a Yasmin mais gosta? Na verdade, eu acho que eu não tenho o saquê que eu mais gosto. Eu trabalho com saquê, não, e pode parecer
Muita gente fala, você trabalha com saquê, mas você bebe saquê sempre? Eu bebo saquê sempre. Pode perguntar para todo mundo que convive comigo, sabe que eu adoro saquê, então eu penso muito saquê para cada momento, assim. Então, o que eu estou comendo, o que eu estou bebendo, ou com que eu quero beber, né? Com qual saquê eu gostaria de beber. Mas eu gosto bastante de saquê mais seco, né? Eu tenho um perfil de saquê mais seco, porque saquê mais adocicado, eu acho que vai ficando um pouco enjoativo para mim. Eu gosto de beber, eu gosto bastante de beber, com moderação, mas é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, eu acho que eu gosto de tomar saquês mais secos por causa disso. E que tenha sabor do arroz também, isso é importante para mim. Mas eu penso muito com o que eu vou comer, para pensar o que eu vou beber. E eu gosto muito de brincar, né, com o saquê. Então, pensar como posso beber eles de várias formas diferentes. Então, também tem isso. Eu gosto de versatilidade e provar de várias formas diferentes também. E o saquê também tem várias possibilidades de coquetéis, né, de drinks, né? Até você estava comentando de né, que às vezes eu também agora viciei, assim, eu fiz um episódio sobre vinho do Porto e tem o vinho do Porto branco, né? E o Porto tônica, que é com tônica, e o saquê também, né, Yasmin? A gente pode misturar com tônica, né? Eu misturo quase tudo com tônica, na verdade. Principalmente na pandemia, porque a gente ficou muito em casa, então eu comprava uma garrafa Chobin de 1.800 ml e fazia saquê quente, saquê frio, saquê com tônica, saquê com licor de yuzu, que eu gosto de colocar. Então, uma coisa que eu fazia simples, que eu gostava, assim, e pensar em usar essa garrafa de 1.800, assim, eu pegava, colocava... É que saquê, como tem o teor um pouco mais baixo, você coloca uma quantidade um pouquinho maior, né, de saquê, que o geral das bebidas que misturam com tônica, assim. Daí eu colocava um pouco de saquê, gelo, uma rodela de limão siciliano e jogava tônica um pouco, misturava e tomava. E daí ficava bem leve. Dá para sentir o sabor do saquê, dá para mostrar o frescor do saquê também, porque daí eu usava um saquê Conjoso, que é um saquê com acréscimo de álcool, tem um frescor, e daí você mistura com tônica, fica interessante. Nossa, que bacana. Ô, Yasmin, agora partindo para as outras bebidas, né? Tem o Awamori, né? Que é uma bebida ó, do sul do Japão, né? Da ilha de Okinawa, bem tradicional também. Conta um pouquinho aqui para os ouvintes. Existe a Amore, que é uma bebida que acabou de chegar no Brasil, assim, e eu estou muito feliz de poder fazer um trabalho com a Amore. É uma bebida que é a mais antiga, é o destilado mais antigo do Japão, que tem uma história de mais de 600 anos, que veio da região de Okinawa, da ilha de Okinawa. Eu sou Yonashiro. Yonashiro é um nome bem característico de ser descendente de Okinawa. Então, eu fico muito feliz de trazer isso. E é do extremo sul do Japão. Então, para quem não sabe aonde é Okinawa, é bem no extremo sul do Japão. E tem uma cultura, uma regionalidade em Okinawa bem forte, até uma língua que é quase extinta, mas existe nessa região. E é muito interessante conhecer Okinawa para ver quanto é diferente, quanto ela tem uma cultura nessa região. E ela é feita a partir do arroz, e é feito com arroz da Tailândia, e utiliza um sabor bem específico, além de utilizar um fungo nativo da região, que é o curocode. Nossa, que legal. Eu não sabia também que o Awamori também vai esse fungo também. É o mesmo fungo do saquê, Yasmin? Não, ele é um code kuro, que é um Ah, tá. fungo nativo da região de Okinawa. Assim. É que code significa fungo, e daí code significa arroz com fungo, né? Então as pessoas acham que code, tudo que é code é um fungo específico, mas não, significa fungo em si. E o Awamori também ele é bem interessante assim, porque ele é envelhecido, né, em alguns potes de cerâmica e tudo mais. Então, quanto mais velho, né, assim, parecido com uísque, assim, né? Na verdade, ele tem uma particularidade de ser envelhecido dentro de potes de barro, que pode variar esse envelhecimento, que é de 5, tem de 3, 5, 10. Existe envelhecimento maior, mas em geral são esses, assim, que chegaram no Brasil. Então, vou tentar deixar mais claro o que tem no Brasil para as pessoas procurarem, assim. E ele tem esse sabor, além de ter também que não tem envelhecimento, né? Mas, em geral, tem esses
envelhecimento e as pessoas acabam conhecendo uma bebida que tem um dulçor e uma sedosidade maior. Assim. É bem interessante. E ele também é bem versátil, né? Ele também... E geralmente a pessoa pode também tomar com umas pedrinhas de gelo também, né? Então ele é bem versátil também, né? Com outras bebidas também, né? Sim, na verdade a Aomori é uma bebida muito versátil. Ela casa muito bem com tônica mesmo, as pessoas pode fazer isso, pode fazer infusão. Uma infusão que é muito interessante, que as pessoas não imaginavam, é fazer com café. Então, infusionar a Aomori com café, fazer drinks com café. Então, eu fiz um drink com cold brew e foi muito interessante também. E com yuzu, que é um cítrico do Japão, assim, também é interessante. A Aomori é muito, muito versátil. Não só a Aomori, como o shochu também é muito versátil. E shochu é um destilado que surgiu também no Japão e que pode ser feito com qualquer matéria-prima. Então, pode ser feito de arroz, de trigo, batata doce, cevada, cereal, tem infusão de yuzu, de shiso. Então, a Aomori é uma bebida... Aomori, desculpa, o shochu, né? É uma bebida feita com bases diferentes. Já a Aomori é feito com arroz tailandês. Essa é a diferença principal de base, além do Aomori ser envelhecido e utilizar esse fungo nativo, que é o Kurokode. E o shochu pode utilizar outro fungo, e tem shochus que são feitos de Kurokode também. Então, essa é a diferença entre shochu e aomori. E o shochu também tá bem na moda também, né? Muitos países também asiáticos, tal, né? Gostam também de shochu. E ele também, o teor alcoólico dele geralmente é uns 30 e poucos, assim, Yasmin? Na verdade, shochu e aomori, eles começam em 20% de teor alcoólico, o que é mais baixo dos destilados gerais. Hoje em dia tá muito na moda o drink com teor alcoólico um pouco mais baixo. Então, aomori e shochu são bebidas muito interessantes para serem feitas como base alcoólica e que as pessoas no Brasil ainda não conhecem muito sobre eles, e por isso que a gente, no mês de março, vai fazer um evento, o Roberto, né? O Roberto Maxwell está organizando esse evento e eu vou participar junto com ele em fazer um evento sobre aomori e shochu, trazendo da JSS, que é a Japan Sake and Shochu Breweries, trazendo esse evento que ele vai produzir, que a gente vai ajudar em fazer e trazer um pouco da cultura e do aomori e do shochu para as pessoas verem como é uma bebida versátil e que dá para tomar quente, que dá para tomar com chá, que dá para tomar com gelo, que dá para fazer drink, que dá para misturar com várias bases diferentes. Então é muito interessante. Que demais. E o Roberto Maxwell, eu também gravei um episódio com ele, muito legal. O Roberto é um brasileiro, está há muito tempo no Japão, né? Então a gente falou um pouco sobre a cultura, sobre a visão dele. Também faço convite para quem quer conhecer também esse episódio muito legal. Yasmin, e fora a gastronomia japonesa, né, oriental como um todo, tem alguma outra gastronomia que você gosta bastante? Na verdade, eu gosto bastante de tudo. Até as pessoas falam, nossa, eu gosto mesmo de tudo, mas eu sou muito focada em culinária asiática, então eu acho que é importante provar de tudo, mas eu sou muito focada em asiático, então japonês, coreano, chinês eu gosto bastante, e que me deu base para eu pensar muita coisa, assim, de sabor. Mas eu gosto muito de italiano, eu gosto muito de árabe, gosto muito de comida brasileira. Eu como muito comida brasileira mesmo. Na verdade, eu gosto de tudo. Essa é a verdade. É mais fácil perguntar o que você não gosta, né? É o que eu não gosto, é verdade. Que também já é difícil também, porque tudo tem uma coisa interessante, né? Toda culinária tem uma coisa interessante de ser ligada a alguma cultura. Então é muito interessante você descobrir isso. Eu acho muito legal. Que legal, Yasmin. Queria te agradecer, viu? Obrigado aí pelo papo. E para quem está nos escutando, né? Eu vou marcar também, mas o Instagram da Yasmin é Yasmin Yonashiro, né? Então eu faço o convite aí, quiser conhecer mais, seguir a Yasmin. Tem bastante dicas lá de saquê, das comidas, né? Que ela sempre prova e harmoniza também, né, Yasmin? Sim, bastante. Muito obrigada mesmo. Eu fico muito feliz de poder falar um pouco mais sobre isso. É lógico, bem o início, né? É só um pouquinho do que a gente pode falar sobre, mas só de ter a oportunidade de poder falar e poder expor um pouco mais,
sobre isso. Por favor, quem quiser saber mais e quiser perguntar, pode perguntar que eu respondo sim. Ah, que legal. Obrigado, viu, Yasmin? Obrigada. Arigatou gozaimasu. Obrigadão. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.